Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, botamos um título aqui para falar sobre a cidadania cósmica, né? Um cidadão cósmico. Na verdade, nós vamos estar conversando sobre a personalidade, e a personalidade é um ser cósmico. Então, por isso, eu coloquei aqui, eu acho bastante apropriado, porque como a gente vai ver aqui, a personalidade tem esse dom, essa característica de cidadania cósmica. Então, meu computador aqui apagou, mas já botei ele de volta. Vamos lá. O nosso tema de estudo, então, é a personalidade, um cidadão cósmico. Eu suponho que está todo mundo vendo a minha tela. Se tiver alguém que não estiver, por favor, avise. E também espero que todos vocês estejam me ouvindo bem. Vocês podem me interromper a qualquer momento para a gente trocar ideia, conversar e discutir o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Basicamente, o que nós vamos cobrir aqui nesse bate-papo é o que é a personalidade, qual é a origem dela, qual é a missão, o destino dessa personalidade. Vamos falar um pouquinho também de como a personalidade funciona e quais são os requisitos para que essa personalidade possa funcionar. Isso aqui, então, é mais ou menos o que nós vamos cobrir aqui. Não está numa ordem de índice, não vamos cobrir exatamente nessa sequência, mas eu acho que ao longo desse bate-papo aqui, nós vamos estar conversando exatamente sobre todos esses temas. Então, eu espero que a gente consiga fazer uma abordagem que todo mundo entenda. A personalidade é um tema um pouco, não vou dizer complexo, mas ela envolve alguns mistérios que não estão claramente resolvidos. Os próprios reveladores, eles falam que sabem muito pouco sobre a personalidade, e eles ainda não compreenderam completamente o que é a personalidade. Mas o que a gente conhece é suficiente para ter uma ideia bastante razoável. O que a gente vai estar discutindo aqui hoje é o resultado do meu estudo desse assunto e, portanto, ele inclui as minhas opiniões a respeito desse estudo, as minhas interpretações. Eu já antecipo desde logo que tem alguns pontos dessas interpretações que não são compartilhados por alguns estudantes do livro de Urantia. Então, tem algumas pessoas que têm algumas divergências importantes sobre a minha maneira de ver esse negócio. Mas eu, então, vou colocar da maneira como eu enxergo, na medida do possível, eu vou comentar quando se trata de um ponto importante de divergência, e eu sugiro que todo mundo procure estudar esse assunto para formar a sua própria opinião. Para a gente compreender um pouco a personalidade, a gente deveria ter algum conhecimento, algum conhecimento antecedente que nos ajude a compreender a questão da personalidade. Então, esses conhecimentos antecedentes, eu vou citar alguns aqui, vamos cobrir rapidamente, para facilitar o que nós vamos desenrolar sobre a personalidade. Então, um dos pontos é conhecer um pouco sobre as deidades e o conceito de existencial, potencial e infinitude. São ideias e conceitos importantes para a gente entender a origem, a existência, a missão e o destino da personalidade.
E também nós vamos ver um pouquinho aqui os propósitos da criação, rapidamente, para entender por que que existe essa personalidade. Vamos falar um pouco da estrutura dessa criação, que é o cosmos e os seus níveis de realidade. E, finalmente, vamos falar dos protagonistas dessa criação, desse propósito da criação, que envolve, então, as personalidades e os seus elementos, a sua composição. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do eu sou e da infinitude. Então, o eu sou, como todo mundo já sabe, ele é a própria infinitude. A infinitude e o eu sou se confundem. É como muitas vezes nós ouvimos aí nos ensinamentos, quando diz fora de Deus, nada existe, não há nada. E essa é uma verdade, porque tudo que existe, tudo que a gente pode imaginar, está compreendido dentro do eu sou. E, então, ele é a própria infinitude. A infinitude é aquilo que engloba, que compreende e absorve tudo que a gente possa imaginar, desde antes até o depois. Então, a infinitude engloba tudo, não tem nada que fica fora dela, não tem absolutamente nada que nós possamos acrescentar à infinitude. Então, mesmo que a gente invente uma novidade, uma coisa que a gente diga, bom, esse negócio aqui eu tenho certeza que Deus não pensou, não está incluído lá na infinitude. Pode ter certeza que está, não tem nada fora dela. Então, o eu sou, com a sua infinitude, ele tem dois aspectos importantes para nós compreendermos. O eu sou, ele tem uma natureza existencial. Existencial é o mesmo que original, é o mesmo que é. E esse é de foi, é e será. Então, sempre foi, é e será aquilo que o eu sou é. Então, tudo que está contido no eu sou é existencial. Então, o conhecimento do eu sou, os poderes, a natureza, as habilidades, enfim, tudo aquilo que a gente conhece de Deus é existencial. E existencial quer dizer que ele não estudou para aprender, que ele não vivenciou uma experiência para aprender, que ele não teve que fazer nada para aprender aquilo que é. Mas, além disso, o eu sou também tem uma parte que nós chamamos de potencial. Potencial é aquilo que está em desenvolvimento e será. Então, como assim, né? Então, está contido na infinitude? Tá. Não está em desenvolvimento? Tá. Não será? Sim. Mas para eu sou, para a infinitude, isso já é. Porque para o eu sou, não existe o tempo, não existe o espaço. E tudo que se pode incluir nesse potencial, para o eu sou, já é, já aconteceu. Então, esse potencial é o resultado daquilo que o eu sou conquista por meio da experiência. E que tipo de experiência nós estamos falando, né? Então, lá no ambiente do eu sou, que é um ambiente do nível absoluto, que é um nível fora do tempo e fora do espaço, a gente tem uma dificuldade muito grande para a gente entender isso daí, e faz parte da natureza da mente finita compreender
essa questão de fora do tempo e fora do espaço, a gente não consegue imaginar isso daí, mas a nossa mente, ela tem uma capacidade, uma habilidade que pode nos ajudar a entender um pouquinho desse fora do tempo e fora do espaço. Então, para a gente fazer qualquer coisa usando o nosso corpo físico, tudo demanda tempo e tudo demanda espaço. Mas se a minha mente, por exemplo, eu quiser usar a minha mente para visitar um lugar conhecido, eu vou botar um lugar bacana aqui, sei lá, vamos para Paris, né? Eu ponho minha mente para visitar ali a Champs-Élysées em Paris, eu imediatamente me vejo na Champs-Élysées em Paris, mentalmente visitando todos os lugares que eu conheço ali. E não gastei nenhuma fração de segundo e não tive que vencer nada do espaço para que a minha mente se posicionasse nesse lugar. Então, é claro, eu não me encontro ali fisicamente, mas o absoluto, o eu sou, analogamente, a gente poderia dizer que esse ambiente dele é alguma coisa parecida. Quando ele pensa, quando imagina, não tem muito o que ficar pensando. E essa falta de espaço é assim, não existe nenhuma referência ali. Nós temos uma tendência a imaginar espaço, muitas vezes como uma superfície, algumas vezes como um lugar, um container, um lugar onde tem um espaço dentro, uma gaveta, por exemplo. E às vezes nós imaginamos o espaço como um lugar que não tem nada. No nosso cosmos, por exemplo, entre as estrelas, a gente chama esse lugar onde as estrelas estão de espaço, né? Na verdade, o espaço aqui para os reveladores é um pouco mais do que isso, né? Quando a gente pensa no cosmos, tudo que ali está contido, as estrelas, os astros, os planetas, o lugar vazio entre essas estrelas e tudo mais, compreende o espaço, não se refere necessariamente a uma superfície. Então, por exemplo, a Ilha do Paraíso, ela não faz parte do espaço. Isso não quer dizer que ela não seja um corpo material, e é o mais gigantesco corpo material que nós temos, e que ela não tenha uma superfície, mas ela só não faz parte desse espaço. E a Ilha do Paraíso, até onde a gente sabe, é o único elemento material que faz parte desse ambiente absoluto. Então, a única referência que a gente tem nesse nível absoluto seria o da Ilha do Paraíso. Então, lá na ilha, lá no ambiente do absoluto, não tem começo, não tem fim, não tem meio e não tem limites. E ali também não tem o tempo. E não tem o tempo, por isso que a infinitude engloba tudo que a gente pode imaginar. E essa é a realidade de Deus, do absoluto que nós estamos falando. E ali, então, eu já falei, ele se mantém na sua condição existencial e potencial de eternidade, de infinitude e perfeição. Sempre lembrando que Deus é espírito. E aqui um ponto importante para a gente ter presente é o Pai é uma personalidade. Então, apenas a personalidade pode promover uma ação, pode promover o relacionamento, e assim vai. Então, o Pai é uma personalidade. E dentro desse ambiente, na sua absolutez, o nosso Pai, o nosso Eu Sou, decidiu que tinha que preencher os potenciais dele. Então, o que vem a ser esses potenciais, né?
Então, lá no documento 108, eles dizem que nada em níveis não existenciais substitui a experiência. Então, nós falamos lá atrás, existencial é aquilo que é. Ninguém teve que estudar, ninguém teve que fazer nada para ser aquilo que é. Deus é toda essa magnitude, esse espetáculo que nós sabemos, e ele não teve que fazer nada para que fosse assim. É existencial. Mas fora desse nível existencial, os reveladores que nos dizem que nada substitui a experiência, ou seja, a experiência representa um processo de aprendizado, de conquista, que só pode ser feito através da experiência. Deus é repleto e completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal e da experiência da criatura. Então, Deus nunca viveu essa experiência antes, para a nossa mente, para a maneira nossa de entender. Lá na sua infinitude, essa experiência já aconteceu. Deus não pode fazer errado, ele é infalível. Essa experiência implica na possibilidade de erro, porque é uma conquista do aprendizado por uma tentativa de acerto e erro. Então, a gente aprende fazendo, e fazendo implica em acertar ou errar. Então, Deus não pode fazer errado porque ele é infalível. Deus não pode experiencialmente conhecer o que ele jamais experienciou. Então, o pré-conhecimento de Deus é existencial. O Pai desce do paraíso para participar da experiência junto com os mortais finitos na carreira ascendente. Então, o Pai criou toda essa nossa existência, todo esse nosso ambiente, para propiciar o acontecimento dessa experiência, cuja evolução da imperfeição para a perfeição preenche, então, aquele nível de potencialidade do eu sou. Então, ele, para poder preencher aquilo ali, ele precisou estabelecer uma criação que pudesse vivenciar essa experiência por ele. E ele participa dessa experiência, ele desce do paraíso para participar conosco dessa carreira ascendente. Apenas assim, o Deus existencial poderia tornar-se o pai experiencial do homem. Então, esse texto aqui, ele está contido lá no documento 108, que, na minha opinião, é o texto que melhor revela a criação, o livre-arbítrio, o desejo do Pai de participar desse processo da nossa experiência. Então, para fazer isso daí, é lógico, o Pai, o eu sou, não poderia colocar ali no ambiente absoluto, que é o ambiente dele, da existência dele, que é preenchido por ele, uma situação onde pudesse haver a possibilidade de uma imperfeição, de erro ou de pecado. O ambiente dele, que é o ambiente absoluto, é de perfeição absoluta. E por quê? Porque nesse ambiente apenas ele existe, apenas o absoluto está presente ali. Então, um outro aspecto é que a gente pode também inferir é que nesse ambiente absoluto de perfeição é um ambiente de eternidade, um ambiente de infinitude. Então, a gente pode depreender, então, que se existisse a imperfeição, ela não existiria na eternidade, ela teria que existir numa fração de tempo, numa fração temporal. Então, foi por isso que o Pai criou uma realidade diferente daquela em que ele se encontra. Criou uma realidade temporal. E essa realidade temporal é uma janelinha que ele abriu naquele ambiente absoluto.
E o resultado dessa janelinha, a criação contida nessa janelinha, é isso que nós conhecemos aqui, que está lá a Ilha do Paraíso, Avona, o universo perfeito de Avona, rodeado dos 7 superuniversos, e estes rodeados pelos 4 anéis dos níveis exteriores. Então, isso é o que os reveladores chamam de espaço, esse conjunto todo é o que eles chamam de espaço. E esse espaço é a arena, o palco onde acontece essa experiência. E esse palco, essa experiência, ele está divorciado daquela realidade absoluta, no sentido de não contaminar aquela realidade absoluta. Então, ele está afastado. O que acontece nesse ambiente, nesse espaço-tempo, não envolve, não contamina o ambiente absoluto. Então, a perfeição do ambiente absoluto é preservada. Isso não impede que a deidade venha até nós e participe das mais diferentes formas do nosso ambiente aqui. Vamos falar um pouquinho mais disso. Então, como nós vimos aqui, o Pai, então, o Absoluto, desenvolveu aquilo que a gente chama de cosmos e algumas realidades ao fazer essa criação. Então, o que vem a ser o cosmos, né? O cosmos é um organismo vivo. Então, muita gente, quando pensa no cosmos, pensa em estrelas, pensa em planetas. Não. O cosmos é um corpo vivo. Pode ser um átomo, pode ser um rim, pode ser um coração, pode ser um corpo humano, pode ser uma família, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um mundo habitado, pode ser tudo isso que nós vimos da criação de Deus. Então, quem define, assim, nós mortais definimos o cosmos, o nosso cosmos, de acordo com o nosso tamanho, de acordo com a nossa expansão da nossa consciência cósmica. Muitos de nós, a maioria de nós, o cosmos é o nosso umbigo, que é eu. Mas tem gente que consegue enxergar um pouquinho mais longe que isso. E talvez alguém que consegue enxergar toda essa criação do Pai. Então, um nível de consciência disso daí. Por isso que os reveladores lá nos falam que um dos propósitos da revelação é expandir a nossa consciência cósmica. Então, é aquele trabalho que a minha mente faz, coordenada pelo ajustador do pensamento e unificada pela minha personalidade, de ter uma compreensão estendida além do meu umbigo. Então, até onde a minha mente consegue chegar? Talvez ela consiga chegar em Paris, ali no Champs-Élysées, mas eu posso ter, de repente, uma compreensão mais ampliada de tudo isso daí. Então, esse cosmos, esse organismo vivo em desenvolvimento, com inúmeras fases de realizações, ele está permeado por diferentes realidades. Eu falei ali atrás, olha, o ambiente absoluto é uma realidade. E nós temos outras realidades que foram colocadas ali no cosmos. Nós já vamos falar disso daí. Esse organismo vivo, ele tem como objeto preencher as potencialidades do eu sou por meio dessa experiência. Então, esse é um organismo em crescimento, é um feto em gestação que está partindo do imperfeito para o perfeito. E quem é que está em gestação ali? Ora, está em gestação o Supremo, que é o Deus experiencial, que está conquistando a mestria
experiencial, a mestria da evolução. Então, esse Supremo, esse cosmos, é o corpo vivo do Supremo, assim como o ambiente absoluto é o corpo vivo do Eu Sou. Então, esse organismo que está em crescimento, que é o Supremo, do qual cada um de nós faz parte, nós somos uma célula desse Supremo, então nós fazemos parte desse organismo que está em crescimento. Então, aqui nós já começamos a nos inserir num contexto de fazer parte de um todo, de uma totalidade. E esse cosmos, ele envolve diferentes fases de desenvolvimento, de perfeicionamento. Na primeira fase, ele pretende alcançar a supremacia do aperfeiçoamento, que é a evolução da imperfeição até a perfeição. E isso, como nós vamos ver, acontece num ambiente finito. Mas o Eu Sou faz parte de um ambiente absoluto que está separado, afastado desse ambiente finito, que, como nós vimos, é uma janelinha naquele ambiente absoluto, uma janelinha muito pequenininha, porque o absoluto é infinitude. E o finito faz parte da infinitude, é menor que a finitude, se insere ali. Mas essa experiência evolutiva que propicia o erro, e propicia o pecado, e propicia tudo aquilo que nós sabemos, não pode contaminar o ambiente absoluto, porque ali só existe a perfeição. Então, por isso que existe uma fase separada desse ambiente finito, onde nós vamos evoluir da perfeição, da imperfeição para a perfeição, e uma vez alcançada a perfeição nesse ambiente finito, nós completamos a primeira fase. E aí tem uma segunda fase, que é um escape desse ambiente finito. Ora, o Eu Sou separou aquela realidade absoluta da realidade finita, mas teve que estabelecer um elo de ligação entre essas realidades, porque senão não teria como uma se comunicar com a outra em algum momento. Então, esse elo de ligação, se é que a gente pode falar assim, é justamente o espaço dos 4 anéis exteriores, onde a gente vai viver um ambiente que a gente chama de absonito. E nesse absonito, a experiência não é de perfeicionamento, é uma experiência de escapar do tempo, de transcender o tempo. Então, nessa segunda fase, nós estaríamos, então, escapando da finitude, chegando às margens do absoluto, e isso estaria completando, estaria terminando, seria uma ultimidade dessa experiência. Então, na primeira, a gente faz o perfeicionamento, na segunda, esses seres perfeitos vivem uma experiência de transcendência do tempo, de forma que eles possam chegar até o absoluto, às margens do absoluto, pelo menos. Nós não sabemos se algum dia nós estaremos em condições de adentrar o ambiente absoluto. Bom, então eu falei aqui do absoluto, do absoluto, do finito. Então, isso são realidades. Essas realidades, na verdade, elas funcionam como um palco, uma arena, um ambiente onde ocorre o crescimento de cada fase de desenvolvimento do cosmos, desse organismo vivo. Então, à medida que vai evoluindo, vamos tendo essas fases, perdão, a gente, então, vai passando por ambientes diferentes, por palcos diferentes. Isso sugere também que, à medida que nós vamos avançando em cada fase, cada nível,
Para entrar no nível seguinte, os protagonistas, que são as personalidades, eles precisam de características ou habilidades diferentes. Características e habilidades estas que são conquistadas em cada fase de uma realidade para permitir a migração para a realidade seguinte. Então, na verdade, essas realidades que nós estamos falando aqui são esses ambientes, o palco, onde essas experiências e esses eventos acontecem. E eles têm uma sequência de eventos e de fases que pressupõe que em cada uma dessas nós alcançamos um nível de desenvolvimento que nos permite participar da fase seguinte. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Voltando lá no nosso ambiente absoluto, nós temos aqui esse pontinho que eu coloquei mais cinza aqui, representando a Ilha do Paraíso. Em volta dela nós temos Avona, que é um ambiente perfeito, um universo perfeito, criado pela divindade, por Deus, como um elemento de perfeição. Então, Deus pode e cria coisas perfeitas, e Avona é um exemplo disso. E Avona não está no ambiente absoluto, diferentemente da Ilha do Paraíso. Ambos são eternos, mas Avona teve um começo. A Ilha do Paraíso não teve um começo, ela sempre existiu, é existencial. Avona preenche um potencial da experiência de construir perfeito. Então, é um universo criado, perfeito, e hoje é eterno, né? Em volta desse sistema de Avona, nós temos os 7 superuniversos. Eu não vou entrar no mérito aqui do porquê são 7, mas nós temos 7 superuniversos. E em volta desses 7 superuniversos, nós temos os 4 anéis exteriores. Então, esse universo central ali, que é o universo central perfeito, e o tempo é a eternidade. Os 7 superuniversos, eles representam a realidade finita. Então, essa realidade finita é onde acontece a experiência de evolução do imperfeito para o perfeito, e onde nós devemos conquistar a supremacia dessa experiência. O tempo aqui é o tempo finito, e aqui o organismo que está em desenvolvimento, o ser que está se gerando desse organismo, é Deus o Supremo, do qual nós somos uma parte. Em volta, nós temos aqui os 4 anéis interiores, que são a realidade absoluta. Então, nesses 4 anéis exteriores, que é uma outra realidade, podemos dizer assim, é onde vai acontecer um perfeccionamento no sentido da ultimidade da transcendência, que é passar, escapar do tempo, transcender ao tempo. O tempo ali é absoluto, então a gente vai aprender a escapar ali. E o ser que está sendo desenvolvido ali nessa experiência de ultimidade é Deus o último, né? Então, nós falamos aqui dessas realidades, a realidade finita, a absonita, e em volta dessa absonita, esse conjunto aqui que representa só uma janelinha no ambiente absoluto, e o ambiente absoluto é todo esse ambiente escuro em volta dessa representação gráfica dessa criação de Deus. Ok, mas não são só essas as realidades que nós vivemos dentro dessa janelinha do tempo de criação, da criação do Pai. Nós temos outras realidades que fazem parte da criação finita. Então, dentro dessa criação finita, nós temos 3 realidades
que propiciam uma experiência diferente para nós em cada uma delas. Então, dentro de cada superuniverso, nós temos uma organização administrativa que compreende 10 setores maiores, dentro dos quais estão inseridos 100 setores menores. Cada setor menor é um conjunto de 100 universos locais. Um universo local desses é o nosso, que é o universo Nebadon, criação do nosso Micael. Dentro desses universos locais, nós temos 100 constelações em cada um, que tem dentro de si mesma 100 sistemas. E cada sistema tem aproximadamente 1000 planetas habitados. Nós já vimos isso lá atrás, em algum momento. Então, a criação do universo local, que tem essa composição toda de aproximadamente 10 milhões de mundos habitados, é a criação do nosso Micael. E aonde acontece essa experiência finita de evolução da imperfeição para a perfeição. E dentro desse superuniverso, nós temos essas realidades. A realidade física, que é a dos mundos habitados como o nosso, como Urântia, por exemplo. Nós vivemos nessa realidade física, material. O universo local, ele representa uma realidade mononcial. Então, o elemento que permeia essa realidade do universo local é o elemento mononcial, que não é nem material, nem espiritual. Então, depois disso, nós, completada essa fase mononcial, nós vivemos uma outra realidade, que é a realidade espiritual, que cobre os 100 setores menores, os 10 maiores, o superuniverso, o universo central de Avona e a própria Ilha do Paraíso ali. Então, nós temos aqui uma figura de um ser mortal, não sei se vocês estão vendo aqui uma bonequinha, meio feinha, ela podia ser de outra cor, mas tá bom, é essa aí que nós temos. Então, partindo aqui do mundo físico, ela sai daqui e faz essa viagem pelo mundo mononcial, passa pelo mundo espiritual, até chegar no paraíso e Yupi, chegamos no ponto onde nós tínhamos que chegar. Só que cada uma dessas fases, realidade física, mononcial, espiritual, demanda transformações no nosso ser para que nós possamos viver nessas realidades. Não fosse assim, a gente não precisaria ter tanto trabalho assim. Então, aqui a gente conquista na realidade física, na realidade material, a possibilidade de trocar, por exemplo, o nosso corpo por um corpo mononcial. E, depois disso, se a gente conseguir fazer a fusão com o nosso ajustador do pensamento, nós conquistamos a possibilidade de ter um corpo espiritual para poder, então, prosseguir a nossa jornada nesse ambiente espiritual. Então, perceba que a gente aqui vai passando por uma mutação, por transformações, até a gente chegar no nosso destino lá. E aí nós vamos estudar como que essas transformações ocorrem daqui a pouquinho. Ok, então só recapitulando aqui, nós temos esse ambiente que nós vimos lá, que tem a realidade física, a realidade mononcial, a realidade espiritual, e aí temos os universos centrais, etc., todo esse negócio que nós já vimos lá, o tempo finito, o tempo absoluto, que está aos 4 anéis exteriores, né, que envolve, então, esse ambiente absoluto, e temos ali aquela figura que chegou da realidade física até o paraíso, e daí ela tem que visitar todos os superuniversos
e depois participar também desse ambiente absoluto. Ok. Uma vez completado toda essa jornada, e cada uma dessas jornadas nós temos as nossas mutações, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre o que significa, o que vem a ser o ser humano, o ser que protagoniza toda essa experiência. Eu representei aqui com esse elemento gráfico aqui, porque, como nós vimos ali atrás, a gente não vai manter esse corpício que a gente tem aqui o tempo todo. A coisa vai mudar. Então, eu preferi fazer uma representação gráfica aqui que pudesse dar uma outra visão dessa questão para a gente. Então, o que nós temos aqui? O que nós somos? Nós somos uma personalidade, né? E nós vamos falar mais da personalidade daqui a pouquinho. Nós somos um corpo físico, que é uma energia física, esse corpo. Nós somos uma mente, uma energia mental. E aqui eu coloquei dois objetos, um deles representando o nosso cérebro, o nosso intelecto, e o outro representando a nossa mente. A mente é uma dádiva do Espírito Infinito por meio da nossa ministra divina. E ela funciona mais ou menos como um software que é instalado nesse cérebro, nesse corpo físico que nós temos aqui, né? Então, por isso que eu coloquei ali e fazer uma instalação dele lá, da mente, nesse intelecto físico. Nós temos também o espírito, né? O espírito é o nosso ajustador do pensamento e o provedor da nossa energia espiritual, que vem nos habitar a partir dos quase 6 anos de idade, como nós aprendemos lá atrás. Eu imagino que esse tempo ele vai mudando, não é sempre igual. À medida que nós evoluímos, talvez esse tempo seja encurtado. Mas, por enquanto, a ideia é essa, de que ali por volta dos 6 anos, nós recebemos o ajustador do pensamento, que é o espírito. Esse ajustador do pensamento, juntamente com a nossa mente, desenvolvem a alma. Então, a alma é o elemento sine qua non para que a gente possa prosseguir a nossa carreira ascensional. E nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Se nós desenvolvermos completamente a nossa alma, ainda estando na carne, enquanto estamos vivos, o que vai acontecer é que essa mente espiritual vai começar a funcionar principalmente ali na alma. O nosso cérebro, intelecto, ele continua existindo e ele continua exercendo funções importantes, como o controle de todas as funções do nosso organismo, respiração, batimento cardíaco, etc., 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 e algumas outras funções. Mas a função mental, espiritual, que participava neste cérebro, ela migra para a alma. E, independentemente da gente conseguir fazer isso ainda em vida, né? Quando a gente, então, ressuscita do outro lado, é naquela alma que foi desenvolvida que essa mente é instalada. Este é um dos pontos que algumas pessoas não concordam comigo. Muita gente acha que quando a gente muda para o ambiente moroncial, ressuscita lá do outro lado, nós ganhamos uma mente nova, uma identidade nova. Eu acho que não. Eu acho que a identidade é a mesma, ela só muda a base onde ela está funcionando. Então, mas vale a pena pesquisar para ver. Queria tirar essa pasta daqui, mas eu não sei como é que eu faço.
Anyway, aqui eu fiz um resuminho para mostrar o que acontece com esses elementos da composição, da nossa composição, corpo, mente, espírito e personalidade, nas diferentes realidades, segundo a minha ótica, a minha maneira de interpretar esse negócio. Então, com o nosso corpo, que está lá na matéria física, ele está ali da maneira como nós estamos vendo. Na realidade finita e moroncial, ele é um corpo mais sutil, ele tem uma trama física e espiritual, então é uma matéria moroncial. Ele, então, é mais sutil do que esse que nós temos aqui. Na realidade finita, e isso acontece depois que nós alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento, nós passamos a ter um corpo espiritual. Porque espírito tem um corpo, o corpo espiritual. A gente não sabe qual é a forma desse corpo, mas ele tem um corpo, corpo espiritual. Na realidade absoluta, que é depois daqui do nosso ambiente finito, eu imagino que vai continuar sendo um corpo espiritual também. A nossa mente, enquanto aqui na realidade física, é uma mente instalada num cérebro, num intelecto material. Segundo o meu entendimento, quando a gente passar para a realidade moroncial, essa mesma mente vai ser instalada num cérebro moroncial, na alma. Então, do meu ponto de vista, a alma é o início do nosso corpo moroncial. Muita gente acha que a alma é o próprio corpo moroncial, não é. O corpo moroncial ele é desenvolvido a partir da nossa ressurreição, e essa ressurreição ela existe porque existe uma alma, mas a alma em si não é o corpo moroncial. Ela é de natureza moroncial, é de uma trama moroncial, mas a gente não sabe dizer se é um cérebro ou o que é. Na minha opinião, ela substitui o cérebro físico. Isso não está claro nos ensinamentos, mas é a maneira como eu interpreto isso daqui. Então, quando a gente chegar na realidade finita espiritual, então, quando a gente já tiver saído do nosso universo local e estivermos fusionados com o nosso ajustador do pensamento, eu teria, então, aqui uma base espiritual, uma mente, um cérebro espiritual, se a gente pode dizer assim, e essa mente estaria instalada, então, nessa base espiritual. E continuaria assim, enquanto a gente estiver ali na realidade absoluta. O espírito, o nosso ajustador do pensamento, ele está ali na realidade finita como um espírito pré-pessoal, ele não tem personalidade, então ele está sozinho e está isolado. Quando nós passamos por um mundo moroncial, existe a possibilidade de fusão da nossa alma com esse espírito. Então, à medida que nós avançamos, quando nós passamos lá para a realidade finita espiritual, que é logo que nós, então, nos despedimos do nosso Micael em Salvington, partindo, então, para o setor menor, o nosso espírito, então, ele está fusionado com a nossa alma, e ele ganhou uma personalidade. Uma coisa importante, nós vamos falar daqui a pouco, é que a nossa mente representa a nossa identidade, a nossa individualidade. O ajustador do pensamento, embora ele não tenha uma personalidade, ele seja um ser pré-pessoal, ele tem uma identidade. Então, a partir do momento que nós nos fusionamos com o ajustador, esse ser, essa personalidade passa a ter duas identidades. A identidade do mortal e a identidade do ajustador. Então, essa fusão, apesar dela ser
uma incorporação de um ser no outro, ela não é uma incorporação, não é uma fusão total, porque as identidades, elas não se fundem nesse momento, elas permanecem separadas, identidade do ajustador e identidade do mortal. É bem verdade que, à medida que nós vamos avançando até chegar no paraíso, essa fusão vai se aproximando mais e mais e mais e mais. E os reveladores nos dizem que, em algum momento, nós seremos uma só identidade. Mas a gente não sabe em que momento isso vai acontecer. Provavelmente, se acontecer, depois que a gente superar o ambiente absonito. Então, até quando nós chegamos na Ilha do Paraíso, ainda existe uma dualidade de identidade. Mas, apesar disso, a identidade que predomina, que mantém o domínio sobre a personalidade, é a identidade do mortal. A identidade do ajustador do pensamento continua funcionando como um instrutor, como um orientador. Então, a identidade do mortal é que continua com a personalidade vivendo a experiência evolucionária. Esse mesmo conjunto, eu imagino que se repete ali na realidade absonita. Contudo, a personalidade, que eu representei aqui dessa forma, nós não temos uma forma para a personalidade, assim como não temos uma forma para o espírito nem para a alma. Eu coloquei aqui representações apenas para usar uma simbologia gráfica. Eu não tenho a menor ideia de qual é o formato de uma personalidade. Mas a personalidade, ela não muda. Ela é a mesma em todas as fases, em todas as realidades que nós vamos viver, daqui até a eternidade. Então, o nosso ajustador do pensamento, que também, de certa forma, é imutável, o que acontece com ele é que ele escapou da absolutez aqui dele, né? Perdão, escapou da absolutez dele aqui. Então, ele também acabou se fusionando com uma alma, ganhou uma personalidade. Então, ele foi mudando, não o ajustador, mas a base, a forma como ele se apresenta, foi mudando. Foi mudando tanto que o ajustador do pensamento, antes de conquistar uma personalidade, ele é invisível, imperceptível para 99,999% dos seres. Muitos poucos seres conseguem perceber a presença do ajustador do pensamento de tão puro que ele é. Mas uma vez fusionado, todo mundo passa a enxergar esse ajustador do pensamento e todo mundo sabe da presença dele, porque ele tem uma personalidade e a personalidade é visível. Embora eu aqui não saiba como representar essa personalidade, porque os reveladores não nos dão uma única dica sequer de como seria essa personalidade. Mas, bom, então avançamos aqui. Então, o propósito da personalidade que nós estamos estudando aqui é de unificar as partes que compõem essa personalidade. O propósito da evolução cósmica é conseguir a unidade da personalidade por meio da predominância crescente do espírito, que é a resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do ajustador do pensamento. Então, o nosso propósito é de alcançar uma mestria, de ter esse conjunto do nosso ser perfeitamente unificado, de tal forma que a energia física é subordinada à energia mental. E esta, por sua vez, é coordenada pelo ajustador do pensamento.
Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, e a personalidade é quem tem essa responsabilidade, a gente alcança a perfeição, que é o estabelecimento, então, dessa harmonia, desse equilíbrio, dessa unidade entre energia física, mente e espírito, que é o nosso ajustador do pensamento. Aí as pessoas podem se perguntar, bom, por que isso é tão complexo? Por que é tão difícil? Bom, acontece que a energia física é um dragão, é a coisa mais poderosa que existe de influência sobre qualquer ser humano. A energia física, a gente pode compreender ela sobre dois pontos de vista. Nós temos, de um lado, o nosso corpo, que é uma energia física, e que tem as suas demandas, as suas necessidades, e que precisam ser preenchidas. De outro lado, nós temos todo o ambiente que nos cerca, que é uma grande energia física, representada pelas plantas, animais, outros corpos, luz, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que nos cerca. Essa energia física que nos cerca, essa do ambiente, ela tem basicamente, a gente poderia resumir, dois propósitos. Um que é de atender às nossas necessidades, como, por exemplo, servir de alimento para o nosso corpo, ou também para a nossa autogratificação. Então, para a gente, então, se desenvolver nos prazeres da vida, que podem ser de inúmeras formas. Então, por exemplo, o sexo é uma delas. Nós temos também o desenvolvimento profissional, a carreira profissional e exercício do poder. Então, a cegueira causada pelo exercício do poder, o domínio sobre outras pessoas, outros seres humanos. Então, essa energia física, ela se manifesta de diferentes maneiras e ela tem uma força, uma atração muito forte sobre nós. Uma atração tão forte que, se a gente não tomar cuidado, ao invés dessa energia física ficar subordinada à nossa mente, a nossa mente é que passa a ser subordinada à energia física. Então, a pessoa fica obsessiva por alguma necessidade física ou por algum prazer e se deixa dominar, se escraviza por aquela energia, pela influência daquela energia física. Então, quando isso acontece, evidentemente, é impossível você alcançar um equilíbrio, porque quando isso acontece, a chance do ajustador do pensamento chegar até a nossa mente é zero, não tem chance nenhuma. Então, a mente, ela funciona aqui como um elo de ligação entre a energia física e o ajustador do pensamento. A mente deve subordinar a ela, a mente, a energia física. Entretanto, a mente deve se deixar coordenar pelo ajustador, que é quem vai inserir na nossa mente aquilo que é de valor, as coisas espirituais. Então, essa relação de energia física subordinada à mente e a mente coordenada pelo espírito é que representa essa unificação. E esse é o trabalho da personalidade. Por que é o trabalho da personalidade? Ora, porque a personalidade é quem detém o livre-arbítrio. É ela quem toma as decisões e faz as escolhas. É claro que ela faz essas escolhas e essas decisões influenciada mais ou menos, mais intensamente ou menos intensamente, pelo que acontece com as outras energias. Então, se a personalidade não conseguir dominar a mente para que ela não se transforme
num escravo da energia física, a coisa foge do controle, porque uma personalidade que não consegue fazer com que a mente esteja no comando da energia física, essa personalidade se perde, ela se desequilibra até a um tal ponto que muitas vezes o retorno é impossível e não dá para conseguir mais fazer a volta. Então, esse trabalho da personalidade é isso, ela tem que fazer as escolhas. E muitas vezes essas escolhas são difíceis, dadas as influências, os inputs, a arena que nós estamos vivendo, principalmente da mente. Tudo na nossa vida, o palco da nossa vida, a arena da nossa vida é a mente, é ali que acontece tudo. Nós nos deixamos vencer e enganar pela energia física ou não, e nos deixamos influenciar, coordenar pela energia espiritual ou não do ajustador do pensamento. Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar bem, mas se tiver algum questionamento, por favor, fiquem à vontade. Então, assim, eu fiz uma listinha aqui do que é a personalidade, né? Então, a personalidade, ela é uma dádiva do Pai Universal. Então, lembra, nós falamos lá que Deus, o Pai, é uma personalidade. Ele é não só uma personalidade, como ele é o Pai de todas as personalidades. Tá? Então, é uma dádiva dele. Assim como nós somos o nosso corpo físico, é uma dádiva, um presente dos nossos pais materiais, fruto do pai e da mãe, a nossa personalidade é uma dádiva do Pai universal. E essa personalidade é que estabelece, num primeiro momento, a nossa relação de filho e pai. Os seres que não têm personalidade têm chance zero de virem a ser filhos desse Pai universal. Então, a primeira condição para ser filho do Pai universal é justamente essa, de ter a personalidade. Ela é concedida a todos os seres dotados de energia física, mente e potencial espiritual. O livro, os reveladores, falam que é necessário uma energia física, uma mente ou espírito. Na verdade, sim, alguns seres que eles não têm eles já nascem espirituais, o caso, por exemplo, dos filhos descendentes, eles já são espíritos, e o espírito ele é dotado de mente naturalmente. Então, eu faço uma distinção aqui, porque nós, seres humanos, nós somente recebemos o ajustador do pensamento, que seria o nosso centro espiritual, quando nós nos aproximamos dos 6 anos de idade. E os reveladores, eles não nos contam em que momento nós recebemos a personalidade. Eles apenas dizem que a personalidade antecede, ou seja, acontece em um momento anterior da chegada do ajustador do pensamento. Então, seria assim, desde o momento da concepção até minutos antes da chegada do ajustador, qualquer momento desse, a gente poderia estar recebendo a personalidade. Pessoalmente... Oi. Tu quer concluir, depois eu falo. Pessoalmente, eu entendo que vem na concepção, mas há controvérsias. Tem gente que não concorda com isso, fala que não, que é no nascimento, que é não sei quando, enfim. Existem diferentes entendimentos. Na minha opinião, nós recebemos a personalidade na concepção, mas é só uma opinião baseada em alguns indícios que tem ali nos ensinamentos, mas também tem outros indícios que podem contrariar
essa ideia. Fala, Estela. Tu sabe que eu sou do time que não acredito, não acho que ela venha na concepção, tenho minhas teorias também. Não tenho certeza também, porque também acho que nem os reveladores sabem que esse é um segredo, porque senão eles teriam nos revelado, eu imagino. E também eles não deram muitas pistas. Mas ali nessa tua segunda frase, ela é concedida a todos os seres dotados de energia física, mente e potencial espiritual. Aqui, aparece por essa frase que eles dizem que tem que ter eles não dizem uma mente em potencial, eles dizem uma mente. Então, tem que ter uma mente para ter a personalidade? Sim, eles falam lá, no livro está escrito energia física, mente ou espírito. Pois É é. essa forma que está expresso lá. Mas a gente só vai ter condições de ter a mente depois que a gente tem o nosso sistema nervoso, cerebral, todo ele completo. É uma discussão grande sobre esse tema aí, porque assim a mente começa a se formar, segundo a ciência, a partir do sistema nervoso, a mente começa a se formar na segunda semana de gravidez, de concepção. E se completa... nervoso, né? Mas a gente só vai ter condição de ter uma mente quando ele estiver completo, que se dá só lá, quase no 5º mês de gravidez. Nem ali. A mente, o sistema nervoso e o intelecto só estão completos aos 9 meses. Na verdade, nem aos 9 meses. A criança continua desenvolvendo o seu cérebro e sistema nervoso, se não me falha a memória, até os 7 anos de idade. Então, não está completo ali, nem quando nasce está completo. Então, segundo a ciência, que não quer dizer que seja segundo os reveladores, né? Então, assim, tem gente que acha que é no nascimento. Por quê? Porque tem a ideia da mente completa aos 9 meses. Bom, e se nascer prematuro? Não, eu Aí acho tem um outro aspecto. Até o 6º mês, a criança já pode sobreviver fora do útero. Aí tu pode continuar, tá? Alguma formação, mas tu já tem condições de sobreviver sem o útero da mãe. Então, e até ali o nosso sistema nervoso está completo para sobreviver sozinho, né? Como eu falei, tem gente que entende de um jeito, gente que entende do outro. Nós vamos discutir a noite inteira aqui. Mas se tu pegar essa frase aqui, ele fala energia física, mente e potencial espiritual. Ele não fala mente em potencial, né? Mas tudo bem também, é só a minha opinião, e tu tem a tua, eu tenho a minha, mas eu não sei quando que ela vem. Porque outra coisa que eu estou estudando muito, né, é os gêmeos idênticos, que a célula só, porque é um óvulo e um espermatozoide que fecunda, só. Só vai dar origem a outro ser depois que ele começar a se dividir, quase 15 dias depois da fecundação. Até ali só tem um ser, tem um outro em potencial. E outra coisa que me intriga também é que, à medida que a ciência vai avançando, essas coisas vão aparecendo. A fecundação in vitro. Eu não consigo imaginar o pai dotar uma personalidade, uma coisa assim, a coisa mais preciosa do mundo que a gente recebe, o ajustador e a personalidade, que é uma parte do pai, sabe? Ele botar dentro de um vidro, num laboratório, quando ocorre a fecundação. Então, na minha cabeça é difícil de aceitar essas coisas. Eu estou te dizendo, eu estou estudando bastante para ver se eu chego... Mas essas coisas estão me intrigando muito, né? Eu entendo todos os seus argumentos e entendo todos aqueles que concordam e não concordam. Na minha opinião, é na concepção. A gente pode ficar discutindo a noite inteira aqui por que um pensa de outro, de um jeito, outro de outro.
Mas, na verdade, o fato é que nós recebemos uma personalidade. E ela vem antes da chegada do ajustador em algum momento. E essa personalidade, ela demanda a existência de uma energia física e de uma mente. Pode ser qualquer energia física em mente? Não, porque senão, por exemplo, um animal qualquer, gato, cachorro, periquito, papagaio, que tem uma energia física em mente, poderiam receber uma personalidade, mas eles não têm um potencial espiritual. Então, não estariam recebendo essa personalidade. Enfim, é uma discussão que pode ir longe. O fato que é importante para nós aqui é que nós sim recebemos uma personalidade, porque nós reunimos esses elementos. Podemos achar que ela chega um pouco antes, um pouco depois. A discussão disso é importante com relação à questão do feto, do aborto, esse negócio todo. Então, nós temos uma passagem lá no livro que fala dos filhos que ainda não receberam o ajustador do pensamento e que são levados para o berçário. Só pode ir para o berçário se tiver uma personalidade, senão não vai, né? Enfim, muita coisa para a gente discutir em cima desse assunto. De qualquer forma, essa personalidade é a única coisa que nós temos de realidade cósmica enquanto nós estamos na carne. Por que de realidade cósmica? Aqui fica atrelado aquela ideia do cidadão cósmico. Eu mostrei agora há pouco para vocês que a personalidade ela permanece imutável em todas as realidades. Ela está presente na realidade física, na moroncial, na espiritual, na absonita, exatamente da mesma forma que ela está. Então, nós podemos dizer que essa personalidade é um cidadão cósmico, uma realidade cósmica. E podemos dizer que é universal. Universal aqui é no sentido como o sangue, ou negativo ou positivo, não sei qual dos dois, que é universal e que serve para todo mundo, né? Então, por quê? Porque ela atravessa todas as realidades, ela tem essa capacidade da forma tal e qual ela se encontra. Ela não sofre alterações, mutações. O que não é o caso, por exemplo, do nosso corpo, que sofre mutações para atravessar as diferentes realidades. Então, o nosso corpo, ele não é universal, mas a personalidade é universal. Então, a personalidade é cósmica, é uma realidade cósmica. Cósmica se aplica a todos os níveis de realidade. É o eu total, a protagonista, é o sujeito da carreira ascendente. Então, quem percorre esse caminho, quem faz a evolução, quem faz o perfeccionamento é justamente a personalidade. Ela que sai daqui e vai para lá. Não é o nosso corpo, não é a nossa mente, não é a nossa, o ajustador do pensamento. Se não estiver presente a personalidade, não vai funcionar. E ela é detentora do livre-arbítrio. O pai dá o livre-arbítrio para a personalidade. E ela é imortal. Quando ela não se fusiona com o ajustador do pensamento, então a carreira evolutiva da personalidade é interrompida, ela é devolvida para o pai via o Ser Supremo. Ela integra, ela vai fazer parte do Ser Supremo. E, como eu falei, ela é imutável e universal. Ela é quem pode se relacionar e reconhecer outras personalidades e fazer projeções, trabalhar ideais junto com outras personalidades. Um ser que não tem personalidade
não consegue desenvolver ideais, relacionamentos espirituais, etc. Ela percebe as realidades cósmicas, ela é cósmica, e produz os frutos do espírito. Ela cada vez mais influencia e determina a nossa forma, o corpo, que cada vez mais se parece com ela. Aqui a gente pode começar a pensar, puxa vida, então a personalidade de algumas pessoas é feia pra caramba. O fato é que nós temos padrões de beleza que são resultados da concepção humana, né? Então, do ponto de vista de Deus, de deidade, os padrões de beleza do corpo provavelmente não incluem esses requisitos que nós incluímos, né? Então, o fato de ser alto, baixo, cabeludo, careca, de repente, para Deus não faz diferença, né? E o importante, talvez, seja corpo sadio, funcionando bem, tem muita beleza, que o coração está pifando, que tem que botar silicone, implantar uma peruca, sei lá. Então, assim, esse conceito de beleza é um conceito humano. E os reveladores nos contam que a cada vez mais, à medida que nós vamos fazendo as nossas mutações, essa forma corporal nossa, que pode ser física, moroncial ou espiritual, lá na morôncia nós vamos trocar de corpo 500 e algumas vezes, então cada vez ela vai se parecer, esse corpo vai se parecer mais com a nossa personalidade. Eu não consigo imaginar todos os detalhes de como isso é, mas é o que os reveladores nos contam. Continuando aqui sobre a personalidade, ela diz que a personalidade é única. Então, não existe uma cópia, não existem duas iguais, ela é absolutamente única. Ela é única no tempo e no espaço. É única na eternidade e no paraíso. É única quando outorgada, não há duplicadas. É única durante cada momento da nossa existência. E é única em relação a Deus. Deus nos percebe individualmente como se nós fôssemos o único ser existente para Ele. Então, nós temos uma relação individual, pessoal com Deus, graças a essa condição da personalidade que é única e é uma dádiva que tem origem dele. E ela coordena e unifica os outros elementos, né, como nós já falamos, da energia física, mental e energia espiritual. Ela não consegue se manifestar quando desprovida de identidade. Eu vou mostrar aqui depois que a nossa mente e identidade se confundem. A identidade do mortal é expressa pela sua mente. Por isso que eu insisto lá na questão de que a nossa mente faz uma migração do intelecto, do cérebro humano para a alma. Nós vamos falar mais disso. A função da personalidade, nós já vimos ali atrás. A personalidade esforça-se inerentemente para unificar todas as realidades que a constituem. A personalidade infinita da primeira fonte centro, o Pai Universal, unifica os 7 constituintes absolutos da infinitude. Quais são? Pai, Filho, Espírito, Ilha do Paraíso, absoluto inqualificável, absoluto universal e absoluto da deidade. E a personalidade do homem mortal, sendo uma outorga direta e exclusiva do Pai Universal, da mesma forma possui o potencial para a unificação dos fatores constituintes da criatura mortal. Tal criatividade e unificação da personalidade de toda criatura é uma marca de nascença da sua alta e exclusiva fonte, o Pai, além de ser uma evidência do seu contato ininterrupto com essa mesma fonte por meio do circuito da personalidade.
Importante lembrar aqui que antes da vinda do Michael, não era todo mundo que recebia ajustador do pensamento. Ainda assim, as pessoas conseguiam se desenvolver até, por exemplo, o terceiro círculo cósmico, de maneira que, a partir daí, recebiam o ajustador do pensamento. Essa era uma das hipóteses. E esse contato era estabelecido pela pessoa com o pai através da personalidade, do circuito da personalidade. E é por meio desse circuito que a personalidade da criatura mantém um contato direto e sustentador com o pai no paraíso de todas as personalidades. E aí, a pergunta que eu coloquei aqui mais como uma curiosidade é quando que essa personalidade estará unificada, porque, na verdade, a unificação significa a perfeição. Então, aqui eles falam o seguinte, olha, na minha cabeça, até poucos dias atrás, a gente alcança essa perfeição enquanto seres mortais quando a gente chega no paraíso. E aí eu tomei um susto quando eu vi esse negócio aqui, mas faz todo sentido do mundo. O Pai Universal é uma personalidade divinamente unificada. E por isso todos os seus filhos ascendentes, que são levados até o paraíso pelo impulso de retorno dos ajustadores do pensamento, os quais saem do paraíso para residir nos mortais materiais em obediência ao mando do Pai, da mesma forma, serão personalidades plenamente unificadas antes de chegarem a Avona. Ou seja, quando nós já chegamos em Avona, quando a gente chegar em Avona, nós já somos uma personalidade unificada, uma personalidade perfeita do ponto de vista finito. E faz sentido, porque Avona é um ambiente perfeito, é um universo perfeito, né? Não é para entrar nego lá que não é perfeito, assim como não é para chegar no paraíso quem não é perfeito. Então, é interessante, porque eu nunca tinha me dado conta disso daqui, mas a nossa perfeição, a nossa unificação vai acontecer pouco antes, até pouco antes de nós entrarmos no ambiente de Avona. Sobre mente e a identidade do mortal. Os reveladores nos dizem que os seres humanos possuem identidade apenas no sentido material, os humanos. Não está falando os mortais, está falando os humanos. Essas qualidades do eu são expressas pela mente material, enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Então, essa qualidade de identidade, ela é expressa pela mente material, enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. E aqui é importante notar que circuito de mente é diferente de intelecto, que foi colocado em subordinação aos atos e à escolha da vontade e da personalidade humana. Contudo, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade, portanto, a mente, do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial, que, em associação com o ajustador do pensamento, é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. A personalidade só consegue se manifestar se houver uma identidade à qual ela possa estar associada. Identidade se confunde com mente. Então, é assim, por isso que quando a gente não desenvolve a nossa alma, a gente não consegue ressuscitar do outro lado, no meu entendimento. Por quê? Porque se não tem a alma, não tem um lugar para colocar essa mente, para implantar a mente e implantar essa identidade.
Então, o indivíduo perde a sua individualidade porque não tem identidade. A personalidade desprovida de identidade, ela não consegue se manifestar. Então, é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. Ok. A sobrevivência da identidade, o eu. A sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma mortal. Putz, acabei de falar isso, não? Sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal. Por quê? Porque é na alma imortal que a personalidade vai transferir a identidade do mortal para a alma imortal. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. Está ali instalado. Acho que mais ou menos, eu imagino mais ou menos do jeito que eu desenhei lá no meu gráficozinho, a mente se instalando na alma. O eu material, a entidade ego da identidade humana durante a vida, depende da função continuada do veículo da vida material, que em Urântia recebeu o nome de vida, ou seja, a nossa mente depende da função do nosso intelecto, do nosso cérebro, enquanto ele estiver vivo. Quando a gente morrer, caput, a mente para de funcionar como se fosse um software em um computador. Apagou o computador, o software não funciona. Ligou o computador, ele funciona de novo. O eu de valor para a sobrevivência, pode transcender a experiência da morte. Então, a identidade, que é o eu, pode transcender a experiência da morte, através da alma. E só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da sede da identidade, da personalidade em evolução, que transfira do veículo transitório da vida, o cérebro, o corpo material, para a natureza imortal da alma moroncial. E, olha só, mais adiante, continuam os reveladores, que transfira a identidade da alma moroncial para aqueles níveis em que a alma se torne infusa da realidade do espírito e, finalmente, alcance o status de uma realidade espiritual. Então, a identidade vai funcionar na mente espiritual. Então, para mim, apesar de muitas pessoas não concordarem com isso, é muito evidente que identidade e mente são a mesma coisa. Estou falando da mente, a dádiva do Espírito Infinito que nos é dada pela ministra divina. Então, essa identidade, ela começa dentro do nosso cérebro material, é transferido para a nossa alma, se existir uma alma, e quando acontecer o fusionamento com o ajustador, ela se instala na mente espiritual. É transferida, então, para uma mente espiritual. Essa transferência das ligações materiais para a identificação moroncial é efetuada, de fato, na sinceridade, persistência e na firmeza da decisão, tomada pela criatura humana da busca de Deus. Documento 112, 220. E lá o primeiro é 1693. A mente do mortal é uma dádiva do Espírito Infinito e seus coligados, a ministra divina. É como um software que roda em um hardware. No caso, esse software, no nosso caso, roda no cérebro humano, na morôncia, na alma, e no espírito, na mente espiritual. É a arena onde o ser humano percebe as diferentes realidades. É o elo de ligação entre o espiritual e o físico. Então, o espírito nunca vai conseguir estabelecer um comando sobre o físico. Quem faz esse comando é a mente.
ela reconhece, percebe e atribui os significados. Então, a mente reconhece, percebe e atribui significados. Vou falar um pouco mais disso depois. Ela pode ser transferida pela personalidade do cérebro para a alma e desta para a mente espiritual. Também já falamos disso. Ela representa a nossa identidade, a nossa individualidade. A mente conhece intelectualmente, acumula conhecimentos e está sempre em expansão desse conhecimento, a percepção cósmica. Ela é a mãe da alma, nossa realidade mononcial emergente, na medida em que escolhe cumprir a vontade do Pai. Demanda o exercício de um livre-arbítrio bem mais imprevisível e ampliado que o do corpo. O que eu quero dizer aqui? O corpo, o livre-arbítrio que nós exercemos do corpo é muito limitado. Se tem fome, tem que comer. Tem sede, tem que beber. Não dá para a gente colocar um livre-arbítrio muito amplo. Já para a mente, ela pode viajar na maionese num monte de coisas. Então, precisa de um livre-arbítrio muito mais elástico, muito mais abrangente do que aquele que é demandado pelo corpo. Mas todos eles são inerentes à personalidade. Henrique, tu pode voltar só um pouquinho no outro slide? Claro. Posso aqui? Essa frase que está no livro, ela pode ser transferida pela personalidade do cérebro para a alma e desta para a mente espiritual? Sim. Vou voltar aqui, ó. Opa, estou avançando para o lado errado. Desculpe. É a pecinha atrás do computador aqui. Ó. Acho que ainda tem um atrás aqui. Contudo, isso aqui é documento 112.5.4. Contudo, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade, que é a mente no cérebro humano, do sistema temporário de intelecto material para o sistema mais elevado da área da alma mononcial, que em associação com o ajustador do pensamento é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. Então, quem faz essa transferência do assento da identidade é a personalidade. Mas é preciso que a alma tenha sido desenvolvida, porque senão não tem como fazer isso. Ainda. Mas a identidade não é a mente, né? Ou é? A identidade é a mente. Vamos ver aqui. Tem um ponto aqui que eu vi. Então, a sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal. A sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. O eu material, a entidade ego da entidade, a identidade humana, o eu material, durante a vida física, depende da função continuada do veículo da vida material. O eu de valor para a sobrevivência pode transcender a experiência da morte e só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da sede da identidade, da personalidade e evolução que transfira o veículo transitório da vida, o corpo material para a natureza imortal da alma monancial. E eu li aqui, não sei se está para frente ou para trás, o lugar onde fala que a mente e a personalidade, a mente e a identidade é a mesma coisa. Aqui, ó. Documento 112.5.4. Quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. Então, se você não tem mente, não tem identidade.
que foi colocado em subordinação aos atos à escolha da vontade da personalidade humana. Então, esse é o ponto onde a gente identifica o que é a identidade, onde ela se confunde com a mente, e lá atrás, onde que a identidade é transferida pela personalidade do cérebro humano para a... Okay. Mas, enfim, vamos avançar aqui. Depois o Roberto levantou a mão ali, que ele quer falar. Ah, tá bom. Então, quer falar, Roberto? Pode falar. Pode falar agora. Olha, eu acho que no texto a mente está associado à identidade, ele se refere à mente material, como a Estela observou. Aqui nós temos uma mente material e um corpo material. E a nossa identidade está associada a esse corpo e essa mente material. Significa que se alguém do universo quiser achar a nossa pessoa, ele vai no corpo e na mente material. Então, é uma identidade temporária. Tem uma parte do livro que diz que o ajustador, ele tem identidade eterna, mas não tem personalidade. Que nós temos identidade temporária e já temos personalidade. Então, essa identidade temporária do ser humano, no meu entendimento, está associada ao corpo e à mente material. Qualquer indivíduo do universo, se quiser localizar a nossa pessoa, fala, está lá, naquele corpo. Quando o corpo falece, no meu entendimento, a personalidade, ela se retrai à pessoa que nós somos no Pai Universal. Ninguém mais consegue nos localizar, até nós ganharmos um novo veículo de expressão, que é a alma moroncial e uma mente moroncial. E aí nós vamos ter um novo corpo moroncial e uma identidade. Qualquer pessoa do universo poderá localizar a nossa personalidade, porque nós temos um novo veículo de expressão. É isso que eu entendo. Então, a identidade está associada à mente moroncial e ao corpo material. À mente material e ao corpo material. E ela é transferida para a alma moroncial e para a mente moroncial quando nós ressuscitamos. Esse é o meu entendimento. Tá bom, Roberto, Wesley, muito obrigado. Eu acho que é legítimo esse entendimento, é uma maneira de interpretar, e vamos continuar. Eu acho que tem muitos temas que nós vamos sempre ter compreensões diferentes, mas vamos ver o que acontece. Então, eu estava falando do espírito ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai habitando a nossa mente, que é eterna e imortal. É pré-pessoal, portanto, desprovido de personalidade. Mas ele tem uma individualidade, ele tem uma identidade. Sua missão é nos conduzir até o Pai. Sua meta é alcançar a fusão com o mortal para obter a personalidade, que é a nossa. Ele é universal, porque ele transita em todas as realidades, absoluto, absoluto, finito, etc. É a fonte dos valores para os mortais, os quais são reconhecidos e sentidos na alma. É o Pai da alma, nossa realidade moroncial emergente, na medida em que o ser mortal opta por cumprir a vontade do Pai. É ele quem moroncializa a alma. Deseja influenciar o livre-arbítrio das personalidades para que ele faça as escolhas espirituais cósmicas. Então, é um desejo de influenciar, mas ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas. A alma é uma realidade moroncial emergente, né, no mortal material. Então, ela pode ser desenvolvida completamente enquanto nós estamos aqui neste mundo físico e nesta matéria.
Ela é criada em parceria pela mente com o ajustador do pensamento. É como que do meu ponto de vista, é como uma transmutação do nosso cérebro físico e material em um cérebro mononcial. É um supracérebro, se nós podemos dizer assim, sobre o qual a mente será transferida do corpo material para o mononcial, na minha opinião. A alma, com valor de sobrevivência, reflete fielmente tanto as ações e as motivações qualitativas quanto quantitativas do intelecto material. Assim, tudo que o nosso intelecto material aprendeu e absorveu, seja qualitativo ou seja quantitativo, é refletido na alma, que foi o assento anterior da identidade do eu. Então, aqui eles estão dizendo que o intelecto material foi o assento anterior da identidade do eu, e que agora está sendo transferido para a alma. Ela é nossa garantia de ressurreição e constituição de nossa personalidade depois da morte física material. Documento 112.69. É indispensável para que alcancemos a fusão com o ajustador do pensamento. É ela quem sente os valores, enquanto que a mente percebe os significados. Sua evolução é medida pela travessia dos 7 círculos cósmicos. É a partir dela que experienciamos um contato mais próximo com as realidades espirituais. E é por isso que a alma, a mente, é o elo de ligação, inclusive antes de ser a alma, é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Ela é a ponte que faz lá. Quando tiver a alma, é a alma que vai fazer isso. Mas antes disso, é a mente. O corpo. O corpo é a nossa energia física. A fonte dessa energia física é lá do Ilho do Paraíso, manipulada pelo Espírito Infinito e seus coligados. Ela pode ser material, mononcial ou espiritual. Então, nós temos diferentes tipos de energia física, né? Seja material, mononcial ou espiritual. Depende da realidade onde a gente estiver. Esse corpo é um instrumento de ação, de execução dos comandos da mente. Então, a energia física se move, se mobiliza por um comando da mente. O corpo reconhece e percebe as coisas. Então, através do corpo, dos nossos sentidos, é que nós percebemos as coisas. É perecível na matéria, morre, né? Quando a gente está aqui nessa matéria, a gente morre. Temporário e crescentemente espiritualizado na morôncia e espiritual após a fusão com o ajustador do pensamento, quando então nós conquistamos a imortalidade. E demanda um livre-arbítrio previsível, limitado. Então, aquilo que eu falei, tem fome, tem que comer. Falando aqui de coisas e significados, porque o corpo percebe as coisas, né? A mente percebe os significados, os valores são sentidos na alma. Então, eu quis dar um exemplo aqui para a gente perceber e diferenciar uma coisa da outra. O meu corpo consegue perceber outros corpos, por exemplo, através do tato, da visão, enfim, nós, sendo uma energia física, nós percebemos outras energias físicas. Então, por exemplo, eu posso, com o meu corpo, perceber a existência de outros pais. Eu sou um pai, eu posso perceber a existência de outros pais, outros corpos. Coisa. E o significado? Bom, a minha mente percebe os significados. Então, quando eu identifico outros pais com o meu corpo, a minha mente sabe atribuir um significado para isso. O que significa ser pai?
Então, a minha mente pode dizer, olha, pai significa ter filhos, por exemplo, uma condição para você ser pai, aliás, a condição sine qua non. Pode ser casado ou não, enfim, tem uma série de significados o fato de ser pai. Agora, valores. Os valores são sentidos pela alma. Então, eu sinto o valor de ser pai quando eu sou pai, ou quando eu tenho uma relação com meu pai. Então, essa é a diferença. A alma percebe esse valor, a mente percebe esse significado, e o corpo percebe essas coisas, percebe a coisa, percebe os objetos, as coisas. Então, quando eu percebo a presença de um ser que foi a causa, o elemento causador, a origem de todas as coisas, eu, como cientista, posso admitir que existe um ponto de início, de partida, que criou todas essas coisas. Eu posso estar pensando no Big Bang, por exemplo. Então, essa é a minha maneira de ver como coisa. Eu posso acreditar que existe um ser criador, que é o criador de todo o universo e pai de todo mundo, inclusive o meu. Mas com essa percepção da mente, eu aceito a ideia de que existe um Deus e de que ele possa ser o pai de todo mundo e o meu. Agora, eu, de fato, tenho uma relação próxima com o meu pai, com Deus, quando eu percebo o Deus, o meu pai, como realmente, verdadeiramente o pai, assim como eu percebo a presença de um filho na minha relação de pai com filho, que é um valor, que é diferente. Então, acho que essa concepção aqui ajuda a gente a entender um pouquinho a maneira como o nosso ser percebe as coisas. E tudo isso daqui, o relacionamento de todas essas coisas, e a coordenação de tudo isso é feito pela nossa personalidade. Aqui tem um parênteses, o que acontece com a nossa personalidade quando nós morremos, né? Então, durante o trânsito dos mortais sobreviventes, do seu mundo de origem para os mundos das mansões, quer experiencie a reconstituição da personalidade no terceiro período, quer sendo uma época de ressurreição grupal, o registro da constituição da personalidade é fielmente preservado pelos arcanjos nos seus mundos de atividades, ou seja, os arcanjos mantêm os registros da nossa personalidade. De qualquer forma, esses seres não são os custódios da personalidade, assim como, por exemplo, os serafins guardiões são da alma. No entanto, é bem verdade que cada fator identificável da personalidade fica eficazmente salvaguardado na custódia desses fiéis e confiáveis legatórios da sobrevivência mortal. E os reveladores nos dizem que, quanto ao paradeiro exato da personalidade mortal durante o tempo entre a morte e a sobrevivência, caput, nós não sabemos nada. Aí a personalidade é a não sobrevivência do indivíduo. Então, quanto o indivíduo não sobrevive, vocês lembram que lá atrás eu falei que a personalidade era imortal, né? Então, quem não é mortal é o indivíduo, né? Então, se o homem mortal não tiver êxito de sobreviver à morte natural, quando que ele não tem, né? Quando ele não construiu a alma dele. Os valores espirituais reais da sua experiência humana sobrevivem como parte da experiência do ajustador pensamento, o qual continua. Os valores da personalidade desse não sobrevivente subsistem como um fator da personalidade do ser supremo, que está em factualização. Então, a personalidade vai lá para o supremo. Essas qualidades da personalidade que sobrevivem ficam despojadas de identidade.
mas não dos valores experienciais acumulados. A sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal. Ou seja, se não tiver a alma, não tem identidade. De status moroncial cujo valor divino é crescente. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. Então, agradeço bastante a Jesus por nosso guiamento, por toda a permissão de que nós tivéssemos acesso à revelação